sobre o trono estás, Jesus Santo. Declare isso, digno de adoração, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono estás, sobre o trono estás, Jesus Santo. Digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor e o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, toda a criação, só a ti rende adoração, outro igual não há. Toda a igreja declarando sobre o trono, sobre o trono está Jesus Santo. Tu és santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor e o Cordeiro que no trono está, outro igual não há, outro igual não há. Sobre a criação, só a ti rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor e o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a ti rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, de tudo ele é. Somente o Rei que é digno, somente tu é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno de tudo. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, de tudo ele é o Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, de tudo ele é o Senhor. Aleluia, digno. Digno é o Senhor e o Cordeiro que no trono está. Levanta a sua voz e as suas mãos Igual não há. para declarar. Toda a criação, só a ti rende adoração, outro igual não há. Oh, tu és digno, Digno é o Senhor e o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. toda adoração nós dirigimos a ti. Toda a criação, só a ti rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos. Ao Rei nós coroamos, Levante suas mãos bem ao alto. Rei nós coroamos, de tudo ele é o Senhor. Somente o Rei é digno,
Levante sua voz e as suas mãos. Vamos juntos. Vamos juntos. Somente o Rei é digno, de tudo Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos. Essa igreja Ao Rei nós coroamos. te honra, Jesus, nesta Ao manhã. Rei nós coroamos. Te adora, De Jesus. tudo Ele é o Senhor. Te glorifica, Senhor. Somente o Rei é digno. Essa igreja cerca o teu trono. Rei é digno. Essa igreja te adora. O Rei é digno. De tudo Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos. Ao Rei nós coroamos. Ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor. a Jesus. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. A Jesus. Somente o Rei é digno. De tudo Ele é o Senhor. Digno. Digno é o Senhor e o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a ti em adoração, outro igual não há. Só a igreja digno. Digno é o Senhor, Outro igual não há. Aleluia. Toda a criação rei de adoração. Outro igual não há. Faça ouvir a sua voz o mais alto que puder. Faça ouvir o seu aplauso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E tudo tu és, Senhor. Toda a criação adora a ti, Senhor. Levante a sua voz, adorando, adorando, adorando. Levante a sua voz, adorando, adorando, adorando.
És digno, Jesus. Tu és digno de toda adoração. Nós prostramos nosso coração diante da tua presença. Não há outro que nós desejemos mais além de ti. Tu és o nosso Deus. Somente a ti nós adoramos. Somente a ti nós prestamos culto. Somente tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso maior amor. Tu és o centro da nossa adoração. Nós te honramos, Jesus, nesta manhã. Nós expressamos a ti, Senhor, todo o nosso ser, o que sentimos, o que pensamos, o que agimos, tudo nesta manhã nós consagramos a ti. O levantar das nossas mãos a ti, o levantar de nossas mãos nós consagramos a ti. O levantar de nossas mãos nós consagramos a ti. O sentir, o pensar, o agir, tudo nesta manhã nós consagramos a ti, Jesus. Tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso amado e bendito Salvador. Deus eterno, Rei eterno, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, bendito, bendito, bendito é o teu nome. Eternamente bendito é o teu nome, por toda a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E nós te honramos nesta manhã. Nós te honramos nesta manhã. Será que você pode abrir os seus lábios e orar, honrando, exaltando a Jesus de Nazaré? Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro deste culto, desta reunião. Não são homens, não é a nossa programação. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. És tu, Jesus. Santo e bendito é o teu nome. Glorioso é o teu nome em toda a terra. Aleluia. Aleluia. Presença santa do Senhor. Presença gloriosa do Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe toda a adoração, recebe toda a exaltação, recebe toda a admiração nossa, Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa alegria, tudo nós dirigimos a Ti. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és eterno, Tu és maravilhoso. Aleluia. Não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti. Não há outro nome acima do Teu nome. Nem no presente século, nem nos séculos que estão por vir, nem nos séculos passados. Não há outro nome sobre o teu nome. Tu tens um nome acima de todo nome, poder acima de todo poder, autoridade sobre toda autoridade, glória sobre toda glória, reino sobre todo reino, trono sobre
Jesus. É o teu trono, Jesus, de eternidade a eternidade. Somente tu és Deus, somente tu és Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia, aleluia. Nós te honramos nesta manhã. Nós te honramos, Jesus, nesta manhã. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Será que você pode fazer esse exercício de levantar os seus braços, levantar as suas mãos, fechar os teus olhos e com esses braços levantados honrar o nome do Senhor, declarar que Ele é santo, declarar que Ele é justo, declarar que Ele é bendito, que Ele é eterno, para sempre exaltado, para sempre exaltado, para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, aleluia, santo, 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 santo. Eu vim trazer culto ao teu nome, Jesus, nesta manhã. Eu vim trazer adoração ao teu nome, Jesus, nesta manhã, porque somente tu és digno, somente tu és digno. Eu vim trazer toda a minha atenção para ti, Senhor, nesta manhã. Eu vim trazer todo o meu carinho, todo o meu amor a ti, Senhor, nesta manhã. Eu vim me reunir com os meus irmãos, Jesus, para nós te adorarmos juntos nesta manhã. Portanto, receba, Jesus, toda a glória, receba toda a honra, Jesus, que esta congregação de santos tem para te oferecer nesta manhã. Nós nos unimos aos céus, nós nos unimos aos anjos, aos querubins, aos serafins que te adoram, aos 24 anciãos, aos 4 seres viventes. Oh, nós nos unimos aos céus dos céus para te adorar e declarar somente a glória ao teu nome, a glória ao teu nome, a glória ao teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você o adora, Ele cura o seu corpo físico. Enquanto você levanta a sua voz ou as suas mãos e expressa adoração, Ele cura. Ele cura dores nesta hora. Ele cura inflamações nesta hora. Artrites, artrose, problemas nos ossos, nos tendões, nas articulações. A unção do Espírito toca a sua vida enquanto você adora a Jesus nesta manhã. Enquanto o seu coração se envolve na presença de Deus. A unção do Senhor quebra todo jugo e te faz livre nesta manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Somente agradeça a Deus pela sua presença. Agradeça, agradeça, agradeça. Levante a sua voz e agradeça a Deus pela presença. Na sua presença, a abundância de alegria. Na sua presença, até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aplauda o seu nome nesta manhã. Aleluia. Aleluia.
vamos para a palavra de Deus, amém? Este mês nós estamos declarando a porta da vigilância, amém? Vigilância, esse é o mês de vigiar, amém? Se você puder dizer aí ao seu irmão que você quiser, diga: esse é mês de vigilância, meu irmão, amém? Vigia, irmão. Não é para vigiar a vida do outro, viu? É para vigiar a sua. Amém? Mas, essa semana, eu dei aula no nosso amado, querido e maravilhoso discipulado pastoral. E a aula foi sobre a ceia do Senhor. E aquela aula mexeu tanto comigo, porque eu não sei fazer essas coisas espirituais automaticamente. Eu vou dar aula sobre ceia, estudo e dou. Não. São assuntos, todo assunto da palavra de Deus mexe muito comigo. Se eu for ministrar, mexe muito comigo. E eu fiquei tão tocado pela palavra, pelo ensino sobre a ceia, que eu pensei, eu digo: Senhor, eu quero pregar domingo sobre vigilância e sobre a ceia. Mas há um aspecto na ceia do Senhor que ela é para nos lembrar algo muito poderoso. E eu fiquei orando, então eu entendi que deveria falar. Você pode ler comigo esse título? Ceia do Senhor, a vigilância sobre a nova aliança. E eu gostaria de começar com uma reflexão com os irmãos. Há várias áreas de nossas vidas que nós conquistamos coisas com muito sacrifício. Sim ou não? Eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas que já fizeram muitos sacrifícios na vida. Muitos. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos aqui são aposentados? Levanta assim a mão. Olha que maravilha. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar. Quem se aposentou, irmãos? Trabalhou quantos anos? Não é verdade? Olha o sacrifício. Sim ou não? A nossa vida é uma vida de sacrifícios. Quantas vezes, né, principalmente para as gerações passadas, né, não tinha essa oferta de emprego que a gente tem hoje. As formações profissionais que a gente tem disponibilidade hoje. Não é verdade, irmãos? Era muito assim, no peito e na raça que se conquistavam as coisas, né? O trabalho e tudo mais. E a gente às vezes visita um parente, né? Alguém que comprou aquela casa, né? Que tem aquele carro. E falando de coisas lícitas, são pessoas que fizeram sacrifícios. Quantos aqui tiveram alguma formação profissional debaixo de muito sacrifício? Quantos? Não é verdade? Quantos aqui criaram seus filhos com muito sacrifício? Eita, olha aí, gemidos inexprimíveis agora. Principalmente daqui, ó, dizendo: "Oh, Jesus". Não é assim, irmãos? E eu sei que tem gente que está até sem força de levantar a mão para participar de qualquer uma dessas enquetes, porque diz: "Pastor, ainda estou no sacrifício". Não é assim? Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando você tem oportunidade de ensinar aos seus filhos, aos seus netos ou a alguém sobre os sacrifícios que você fez, você aproveita essa oportunidade? Sim ou não? É necessário fazer isso.
não daquela forma errada, né? E às vezes tem aquele papai mais amargurado, aquela mãe que sofreu muito, né? Que um filho vai estragando uma coisa, aí ele bate na mesa, isso aqui foi com muito sacrifício, vocês não dão valor. Quando eu estiver duro dentro de um caixão, quem sabe vocês vão dar valor, né? Não faça isso não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Mas mostre como foi feito o sacrifício, porque isso é importante. Eu quero lhe dizer que a ceia do Senhor é para não nos deixar esquecer do maior sacrifício que foi feito sobre a face da terra, o sacrifício bendito e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adiante. Porque Deus é um Deus de aliança. De acordo com a civilização antiga, o direito da aliança de sangue é uma forma de aliança mútua pela qual duas pessoas entram. Olha aqui essas características. No mais íntimo, mais duradouro e mais sagrado de todos os contratos, como amigos e irmãos, ou mais que irmãos, na mistura do sangue, através da bebida ou transfusão do mesmo, é conhecido como uma aliança de sangue. Essa definição é da apóstola Valnice. E ela tem um estudo maravilhoso que você pode acessar pelo Palavra da Fé Prime. Aliança de sangue. Não temos ideia do que é isso na nossa sociedade ocidental de 2025. Porque o contrato mais próximo de aliança de sangue que nós conhecemos na nossa sociedade é o casamento. Porém, hoje, por alguma desavença, o casamento se dissolve, quando na verdade ele deveria ser inquebrável. Há exceções, mas em tese, ele deveria ser sagradíssimo, inquebrável. Mas quando acontece a união entre um homem e uma mulher, com comunhão total de bens, nada agora pode ser dividido, sem que seja considerado que tudo é dos dois. Sim ou não? Não é assim? Isso é o que nós temos mais próximo do conceito de aliança de antigamente. Mas quando nós vamos pelas páginas da Bíblia, a Bíblia é um livro de milênios, e escrito numa cultura em que a aliança era muito forte. Deus se manifesta através das alianças que Ele faz com homens e com seu povo. Vamos adiante. Quando alguém entrava em aliança de sangue com outra pessoa, estava prometendo, será que você pode ler comigo? Dar a sua vida e o seu amor e a sua proteção em quanto tempo? Para sempre. Leia comigo o que está em amarelo, por favor. Tudo se tornava comum entre ambos, inclusive bens e dívidas. Ou seja, a dívida de um tornava-se do outro, os bens de um tornavam-se do outro. Era uma união perfeita com o que faltava e com o que se tinha em abundância. Portanto, a aliança de sangue é também um voto, um juramento, estabelecido pela palavra de juramento, selado através de sangue, e a vida está no sangue. Por isso, quando ele é derramado, os que se envolvem na aliança se tornam participantes da vida um do outro, devido à mistura do sangue. Tudo agora é comum um para o outro. Diga comigo, Deus é um Deus de aliança. Vamos adiante. Deus é o idealizador da aliança. Ele derramou o primeiro sangue no jardim do Éden para cobrir a nudez de Adão. Quantos lembram? Em Gênesis 3, 21, Adão peca, Eva peca, e eles fogem da presença de Deus. Quando Deus vem, interroga o casal, pronuncia as maldições,
pronuncia as orientações, e depois Deus cobre Adão e Eva com vestes de animais. Ali está o primeiro derramamento de sangue, que é o próprio Deus quem faz. Os sacrifícios da aliança de sangue estão presentes na vida do homem desde o início de sua existência, e é a base de todas as religiões primitivas, ainda que seja um modo pervertido. Leia comigo, por favor, o que está em amarelo. A aliança de sangue é a base do nosso relacionamento com Deus. Daqui a pouco você vai entender ainda mais um pouco sobre isso. Vamos adiante? Para que a aliança seja estabelecida, as duas partes devem entender e cumprir sua parte. Diga comigo, entender e cumprir sua parte. No acordo. O que inicia a aliança deve torná-la disponível. E o que a recebe deve responder aceitando e mantendo os seus termos. Você está fazendo paralelo entre você e o Senhor Deus? Sim. Deus é o iniciador da aliança. Foi Deus quem veio ao homem para fazer uma aliança. Amém, queridos? Deus, como iniciador das alianças, tem a prerrogativa de estabelecer as condições pelas quais o homem possa entrar e manter um relacionamento de aliança com Ele. Olha aqui, irmãos, não somos nós quem determinamos como é que Deus tem que nos tratar. Olha aqui, a gente está cheio nessa geração de pessoas questionando o modus operandi de Deus, dizendo, mas se Deus é amor, por que Ele me exige isso, já que isso não me faz feliz? Porque a minha e a sua felicidade não são Deus. Yahvé é Deus. Se eu estiver alegre ou triste em obedecer a Deus, isso não importa. É duro isso, por causa da nossa cabeça, que não entende um Deus soberano. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua alegria e o seu bem-estar não podem ser o seu Deus. Não podem. Essa semana, 8 missionários foram executados pelas Farc no interior da Colômbia. O crime deles? Porque estavam pregando o Evangelho. Aí você diz, mas cadê Deus para guardar? Aqueles homens e mulheres, acho que 3 mulheres estavam no meio desse grupo de 8. Eles sacrificaram a vida para pregar o Evangelho. E o valor destas vidas está muito mais na eternidade do que aqui na terra. Paulo diz em Atos no capítulo 20, em nada considero a minha vida, se você sabe, diga comigo, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, de dar testemunho do Evangelho da graça. Se eu precisar ficar triste para servir e obedecer a Deus, que eu fique. Que eu fique. O caminho de andar com Jesus é um caminho de negar a nós mesmos todos os dias. De tomar a nossa cruz todos os dias. E dizer sim à vontade de Deus. Porque Deus é o iniciador da aliança. Os termos são dele. E por sua graça e misericórdia, Ele nos abriu a possibilidade de entrar em aliança com Ele. Amém? Por amor. Vamos adiante. Então, na palavra de Deus, nós vemos
que há uma aliança que Deus faz no Éden, a aliança edênica. Há uma aliança que Deus faz com Adão, a aliança adâmica. A aliança que Deus faz com Noé, noética. Com Abraão, abraâmica. Com Moisés, mosaica. Com o povo em Canaã, que é a aliança cananita. Com Davi, que é a aliança davídica. E a aliança que Deus faz conosco através de Jesus Cristo. É a nova aliança. No sangue de Jesus Cristo. No Éden foi derramado o sangue daqueles animais, ou daquele animal. Com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com o povo em Canaã, com Davi, sempre. O sangue marcando cada uma destas alianças. O sangue de animais. Mas quando foi para Deus fazer uma aliança comigo e com você, foi o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Vamos adiante. Então, Deus é um Deus de memoriais. Nós não podemos esquecer. E a ceia, ela aponta para isso. Eu não posso esquecer. Um memorial, isso aqui é do Google, tá? É um documento ou um local que serve para lembrar ou comemorar algo ou alguém, seja uma pessoa, um evento histórico, uma experiência pessoal. Pode ser um relato escrito, um monumento físico, um espaço que evoca memórias e reflexões. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do memorial lá do Museu do Holocausto, que eu visitei por 2 vezes em Israel. A história pode até distorcer qualquer coisa sobre o Holocausto. Mas quando você vai lá, você vê o nome das pessoas que estavam naqueles campos de concentração. Você vê os sapatinhos das crianças que foram assassinadas. As roupas das pessoas que foram assassinadas. Você vê fotos, você vê vídeos, você vê tudo. É imenso. É um memorial. E há momentos até que seu estômago embrulha. É terrível, mas é um memorial. Nós vemos na palavra de Deus, Deus ordenando que aqueles homens, aqueles patriarcas, construíssem altares. Sim? Era memorial. Nós vemos quando o povo atravessou o rio Jordão em cheia, e Deus diz, pega pedras lá do rio, constrói uma torre de pedra, faz um amontoado de pedra, isso aqui será testemunha entre mim e entre vocês. E cada festa do Senhor no Antigo Testamento, Deus diz que é para os pais falarem para os filhos. Por que essa festa? Porque Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Deus é um Deus de memoriais. Vamos adiante. Lembre-se de Êxodo 13, Êxodo 12, Deus estabelece a Páscoa, e em Êxodo 13, Moisés diz ao povo que lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá, portanto não comam pão feito com fermento. Era a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Isso era uma ordenança para fazer todos os anos. Eu sei que tem casos extremos, mas eu quero perguntar aqui, não precisa responder não. Alguém aqui esquece do dia do seu aniversário? O que eu quis perguntar foi, você esquece do dia do seu aniversário? Eu nunca esqueci. E o meu é nesse mês, viu? Estou já lembrando para vocês. 22. Eu não esqueço do dia do meu aniversário. Porque para mim é um memorial. Agora, por que eu sei do dia do meu aniversário? Não é só porque eu tenho um documento. É porque meus pais celebraram quando eu tinha 1 ano, celebraram quando eu tinha 2, celebraram quando eu tinha 3, celebraram quando eu tinha 4.
celebraram quando eu tinha 5. E o que é que ficou gravado em mim? Que dia de aniversário é dia de celebração. Claro, né? A gente vai ficando mais velho e vai negociando aí a celebração, né? Cada um gosta de celebrar do seu jeito. Mas ficou gravado em mim que era uma celebração. Nós precisamos fazer isso com as coisas de Deus. Culto de ceia é uma celebração solene, importantíssima. E é bom que os nossos filhos, crianças, vão sendo criados assim, com aquela expectativa de chegar o dia deles se batizarem e participarem da ceia do Senhor. Naquele mesmo dia, vocês dirão aos seus filhos. O objetivo era dizer aos filhos, dizer aos filhos, dizer aos filhos, dizer aos filhos. Não é criar os filhos. Vamos para a igreja. Aí então chega um domingo aí, não, nós não vamos hoje não. Mas por que pai? Pai, que nós não vamos hoje, está frio demais. Por que nós não vamos hoje, pai? Porque eu não estou com vontade. Então você também vai colocar seus filhos para celebrarem o comodismo, para celebrarem a irresponsabilidade em cultuar a Deus. Concorda comigo? É isso, irmãos. Não, pastor, isso aí o senhor está sendo muito duro. Não, irmãos, eu estou sendo objetivo, prático e amoroso. É isso que a gente forma nos filhos, quando a gente desvaloriza o culto, a reunião, a ceia, o que se consagra a Deus. A gente não faculta a um filho, meu filho, você quer ir para a escola hoje ou não quer? Da mesma forma deveria ser num culto. Inegociável, nós vamos cultuar ao Senhor. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos, isto é pelo que o Senhor nos fez, quando saímos do Egito. E o fato de passar 7 dias comendo aquele pão sem fermento, sem gosto, não é? Como a gente vê hoje, né? A gente compra um produto aí, 0 açúcar, 0 lactose, 0 glúten, e eu adiciono 0 gosto, 0 sabor. Quando se comia aquele pão, 0 tudo, 7 dias, era um sinal, diga comigo, sinal, do jeito que a ceia para nós é um sinal na mão de vocês, e por memorial entre os seus olhos. Alguém me dá um pãozinho da ceia aqui? Não, deixa eu pegar esse pão aqui. Esse não é verdadeiro, né? Mas tudo bem. Esse tem glúten, tem lactose, esse tá bom. Mas quando eles pegavam o pão, olha o que é que Deus diz: será um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, você quer ler comigo esse finalzinho? Guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Isso era a Páscoa. O pão era para que eles lembrassem: 7 dias o Senhor nos livrou do Egito. Nós éramos cativos e escravos, mas agora nós somos livres. Nós estamos na nossa própria terra que o Senhor nos prometeu e nos deu, terra que mana leite e mel. Amém? A Páscoa, então, era um sinal de libertação. Vamos adiante. Então, a ceia do Senhor também é
Um quê? Diga comigo. Irmão, não é hora de dormir não, vamos lá. Diga comigo, a ceia do Senhor é o quê? Um memorial. E aí o que é que Paulo ensina aos coríntios, irmãos? E eu amo essa forma como Paulo começa. Dizendo o quê? Vamos lá? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ele recebeu do Senhor, irmãos. Não foi uma invenção. Não foi uma convenção entre eles. Ele recebeu do Senhor o que também entregou. Que é o quê? Que o Senhor Jesus, se você puder ler comigo, na noite em que foi traído. Veja, Paulo está o quê? Lembrando. Na noite em que foi traído, vamos juntos? Ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. E aí, ó, façam isto em memória de mim. Deus é um Deus de memorial. Ele quer que nós lembremos de algo na ceia do Senhor. Vamos adiante? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: olha, este cálice é o quê? É a nova aliança no meu sangue. Se a Páscoa, celebrada anualmente, na véspera havia a morte do Cordeiro, para lembrar que naquele dia, quando Deus veio condenar o Egito com todas as suas abominações, haveria uma destruição sobre todo o primogênito de todas as casas, de pessoas e de animais. Mas Deus diz ao povo: essa será a Páscoa do Senhor. Páscoa quer dizer passar sobre. Vocês vão tomar um cordeiro para cada família, e vocês vão matar esse cordeiro, e o sacerdote, o chefe da casa, vai pegar um hisopo, e aquele sangue na bacia, e vai molhar o hisopo no sangue, e vai passar nos umbrais das portas, e nas vergas das portas, e quando à meia-noite passar o destruidor, e ele vir o sangue do cordeiro na porta daquela casa, naquela casa ele não vai entrar a destruição. E Deus diz: esta é a Páscoa do Senhor. Ele vai passar sobre. E Jesus, naquele ceder de Páscoa, naquele jantar de Páscoa, na prévia da Páscoa, aquele de quem João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele parte o pão e ele diz: isto é o meu corpo. E reparte com os discípulos. Ele pega o cálice e diz: isto é o meu sangue. Mas ele dá uma informação poderosíssima. Isto é a nova aliança no meu sangue. Não é mais o cordeiro animal morto anualmente, é o Cordeiro de Deus que foi morto naquela Páscoa, e de uma vez por todas ele derramou sangue por toda a humanidade, abrindo a possibilidade, mais uma vez, diga comigo, mais uma vez, Deus vem ao homem e oferece entrar em aliança com ele, para receber dele o que ele é e o que ele tem, e para tomar do homem o que ele é e o que ele tem. Este cálice é a nova aliança no meu sangue,
Vamos ler o que está sublinhado. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Vamos lá? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Vamos adiante. Então a nova aliança foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, imediatamente antes de sua morte em Jerusalém. Foi feita com os 12 apóstolos que representavam a casa de Israel e a casa de Judá. Só que é uma definição da apóstola Valnice. Segundo a carne, e era o fundamento da igreja da nova aliança. Sendo os 12 apóstolos do Cordeiro seu fundamento, tornou-se o cumprimento de todas as alianças anteriores, cumprindo e abolindo todos os seus elementos temporais e tornando possíveis seus elementos eternos. A nova aliança. Será que você pode ler comigo esse finalzinho? A nova aliança torna possível e traz ao crente a aliança eterna, completando assim o ciclo da revelação das alianças. Isso é poderoso demais. Vamos adiante? Então a ceia do Senhor nos faz ter uma vigilância sobre a nova aliança. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu não sou, presta atenção, irmão, olha aqui para mim se você puder. Eu não sou simplesmente um cristão religioso. Qual a sua religião? Sou cristão. Por que você é cristão? Porque eu vou à igreja cristã. Porque eu creio em Cristo. Porque eu faço alguns rituais do cristianismo. Não! Nós entramos em aliança com Deus Todo-Poderoso. Aliança firmada no sangue de Jesus e selada pelo Espírito de Deus. Eu e Deus estamos em aliança. Assim como na nossa sociedade todo homem casado deve andar com a sua aliança, se não andar, está errado, deve andar com a sua aliança. Pastor, mas eu não estou com dinheiro de comprar de ouro. Compre de qualquer outro material, mas ande com a aliança dourada aí, para todo mundo ver que você é casado. E aonde vai, está lá uma marca. Eu pertenço a alguém. Eu estou em compromisso de aliança com alguém. Isso é o mínimo da figura que nós podemos nos firmar e dizer, nós estamos em aliança com Deus. Mas você não faz isso porque o seu pastor proíbe? Que pastor que nada? É porque eu estou em aliança com Deus. E o pecado não me pertence e eu não pertenço ao pecado. Eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Eu ando em aliança com Deus. Jesus tomou o meu pecado. Nós vamos ver isso um pouquinho adiante. Mas a ceia, ela serve para nos colocar em lembrança, em vigilância. Vamos adiante. Então, quais são os significados da ceia do Senhor? Primeiro, a ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Jesus. Eu vou lembrar do sacrifício de Jesus. Toda vez que eu pego o pão e que eu pego o cálice, eu estou anunciando o quê? O que é que a palavra de Deus diz? Eu estou anunciando, vamos, a morte. Morte é uma coisa forte, né, irmãos? Sim ou não? Pois toda vez que eu vou tomar a ceia do Senhor, eu estou anunciando uma morte. Mas a morte daquele que não ficou sepultado, ele ressuscitou. A ceia do Senhor é também então uma proclamação, é um anúncio. Jesus morreu. Morreu por quem? Morreu de graça? Morreu para fundar uma religião? Não. Morreu pelos meus pecados. Qual foi o motivo da morte de Jesus? Eu.
Foi para me resgatar. A ceia do Senhor é também um símbolo de comunhão com os discípulos, com os irmãos. Porque ao tomar a ceia do Senhor, nós discernimos o corpo de Jesus em dois aspectos. O corpo de Cristo é a sua igreja. E o corpo de Cristo foi sacrificado por mim, foi morto por mim. E eu sou seu irmão. Amém? Se você quiser dizer aí a quem está do seu lado, dizer que você é irmão dele, se você crê, sou seu irmão. Eu sou seu irmão, sou seu irmão em Cristo. Amém? Ainda que você não queira, ainda que você não goste de mim, ainda que você me ache chato, enjoado, tenebroso, eu sou seu irmão. Ainda que você não queira comunhão comigo, eu sou seu irmão. Entendeu? E a ceia é um ato de obediência, então, porque nós devemos fazer em memória do Senhor. Portanto, se existe um culto que você não deveria faltar sob nenhuma hipótese, a não ser que você tivesse internado, é o culto da ceia. Vamos adiante. Agora, quem instituiu a ceia? Foi Paulo? Foi Jesus. E em Mateus 26, é muito lindo isso aqui. A apóstola Valnice explica muito bem isso aqui. Está lá no canal dela. Agora, para Páscoa, ela reprisou no canal dela. Eu acho que é a 4ª ministração, quando ela fala da ceia do Senhor. Por quê? Olha o que o evangelista Mateus registra. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam. Isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Um dos rituais da aliança era a refeição memorial. Refeição. A troca do cálice. Entrava-se em aliança assim. Eu como do seu, você come do meu, da minha comida, da sua comida. Troca o cálice, faz-se uma aliança. O que é que está acontecendo aqui? Jesus, presta atenção, irmãos. Jesus está fazendo uma aliança com os seus discípulos antes de ser morto. Mas assim, mega resumidamente, o que é que está acontecendo aqui? Quem é Jesus? É Deus, é santo e é perfeito. Quem são os discípulos? São homens, pecadores, imperfeitos. O que é que Jesus está tomando sobre si, já que ele está entrando em aliança com os discípulos? O pecado, a condenação, a maldição. E o que é que os discípulos estão recebendo de Cristo? A possibilidade de serem filhos de Deus, santos, perfeitos em Deus, perdoados, abençoados. É por isso, e somente por isso, que Jesus sai dessa experiência e vai ser crucificado. Que Jesus sai dessa experiência e vai para aquele horto e ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Porque sobre ele começou a pesar o pecado de toda a raça humana, porque aqui ele entrou em aliança com os homens. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai.
E a apóstola Valdice muito bem explica isso, que o que Jesus está fazendo aqui é exatamente igual a um contrato de noivado que se fazia neste tempo, em que o rapaz vinha à casa da noiva e tinham aquela ceia memorial, e ali o que acontecia, e o que era registrado era uma ketubá, que era o contrato de aliança de noivado. Lembram-se que quando José quis deixar Maria, eles estavam já para se casarem? Estava comprometida para se casarem, eles estavam noivos, mas o que era que acontecia? O rapaz vinha, noivava, ia preparar a casa onde iriam viver, está me acompanhando? E depois ele voltaria, casaria e levava agora não só a noiva, mas a esposa. E aqui Jesus está nos tratando como um noivo trata a noiva. Ele faz um contrato, e o que é que ele diz? Eu não voltarei a beber deste vinho, porque o que é que ele queria dizer? Eu serei fiel a vocês. Eu não farei essa aliança com outros, eu serei fiel a vocês. E é isso que ele diz lá em João, no capítulo 14, quando ele diz, eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu vou voltar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo, eu noivei com vocês, mas agora eu vou para a casa do Pai, e quando tudo estiver preparado, na plenitude dos tempos, eu vou voltar para casar com vocês, e levar vocês para o reino do meu Pai. Aplauda ao Senhor por isso, irmãos. E a ceia me lembra esta aliança. É por isso que quando nós tomamos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia me lembra que eu sou, como igreja, noiva de Jesus. E que eu estou aguardando, porque Ele vai voltar para casar comigo. Eu sei que para os homens é estranho, eu sei, mas eu nem paro muito para pensar nisso, mano. É como igreja, é a igreja que é a noiva. Os homens não ficam muito incomodados, não. O pastor está dizendo que eu sou marica. Não é isso. É a igreja que é a noiva, tá bom? E essa noiva vai casar com Jesus, e vai morar na casa do Pai, na casa que o Pai preparou. Amém, gente? Vamos lá? Adiante. Então, a ceia do Senhor, vamos pensar numa aplicação pessoal da vigilância sobre a nova aliança. Eu vou finalizar aqui, não vai dar tempo eu finalizar tudo, mas já que é vigilância, eu vou continuar no próximo domingo. Vamos adiante, só para pensar em algumas coisas mais. Eu vou passar agora rapidamente em 8 pontos. Você pode ler comigo? A mesa do Senhor é uma mesa de lembrança e memorial. Então você não pega o vinho e o pão e vai, pastor, fala logo aí que eu tenho que. Não. Eu já vi até uma reclamação. Ai, pastor mandou levantar o cálice, nunca que abaixa mais. Ô irmãos, é assim. É porque a gente está aqui, a gente passa poucas horas aqui para fazer tudo, né? E a gente se empolga. É maravilhoso ter a ceia do Senhor em nossas mãos, não é? Agora você tem um problema físico, não tem, então você baixa. Aí daqui a pouco eu vou dizer, levante o seu carro, você levanta de novo, tá bom? Mas é um memorial, a gente está em vitória, é como quem está mostrando um troféu. Aleluia! Vamos adiante. Lê comigo. A mesa do Senhor é uma mesa de ações de graça. Jesus morreu por mim.
Você não tem ninguém na terra que morreu por você. Jesus morreu. O Rei do Universo. Eu tenho ações de graças no meu coração. Vamos adiante. Vamos juntos? A mesa do Senhor é uma mesa de autoexame. Aí Paulo vai dizer o quê? Portanto, examine-se cada um a si mesmo. Não é examinar o outro, não. É a você mesmo. E aí diz, examine-se e coma. Tem gente que fica eternamente sem tomar a ceia. Não tem vergonha, não? Um autoexame bem feito e responsável é suficiente para se arrepender, abandonar o pecado, se posicionar e tomar a ceia. A mesa de autoexame. Jesus morreu por este pecado. Este pecado que eu estou cometendo matou Jesus. É justo que eu continue nesse pecado? Vamos adiante. Juntos? A mesa do Senhor é então uma mesa de vitória. Jesus pagou a minha condenação, sofreu a minha maldição e me fez mais do que vencedor no seu sangue. É uma mesa de vitória. Vamos adiante? A mesa do Senhor é uma mesa de amor, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor de muitos. E como Paulo diz aos Romanos, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é assim, bonzinho como a gente está agora, não. Buscando a Deus como a gente está agora, não. Era quando a gente era só treva. Sexto lugar, a mesa do Senhor é uma mesa de unidade. O preço foi pago e eu sou um com os meus irmãos. Vamos adiante. A mesa do Senhor é uma mesa de fé do Redentor. Eu sou salvo pela pessoa de Jesus. E em último lugar, a mesa do Senhor é uma mesa de cura. Só para vocês terem um gostinho do que é que vem ainda aí, que eu vou completar no próximo domingo, se Deus quiser. Porque aí eu vou ver com vocês as bênçãos da nova aliança. Porque se é uma mesa de cura, por que é uma mesa de cura? Porque Jesus trocou o lugar conosco. A ceia nos lembra a grande troca na aliança. Jesus fez-se filho do homem para que eu fosse feito filho de Deus. Você não diz amém, não, aleluia, glória a Deus. Jesus fez-se pecado para que eu me torne justiça de Deus. Jesus fez-se maldição para que eu desfrute de suas bênçãos. Jesus fez-se enfermidade para que eu fosse sarado. Jesus fez-se pobre para que, com sua pobreza, enriquecer-me. Só mais um. Jesus morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Jesus fez-se derrota na cruz para que eu seja vitorioso. Jesus entrou pelo nascimento físico na terra para que eu entre no reino de Deus pelo nascimento espiritual. Jesus veio viver em nossa casa, a terra, para que eu possa viver na sua casa, o céu. Jesus se revestiu da humanidade para que eu pudesse ser revestido do seu Espírito. Tudo isso está na ceia memorial da nova aliança. Peço aos pastores que possam preparar e distribuir a ceia. É por isso que servimos a ceia a quem batizou-se nas águas. Na idade da razão, não servimos a crianças, porque a criança não tem condição de se auto-examinar. Apesar dela entender Jesus, mas ela não tem condição de se auto-examinar. Quem não se batizou nas águas ainda não passou por aquela firme decisão de confessar Deus diante dos homens e de entrar em aliança com Jesus diante dos homens. Então, se você é batizado nas águas,
Você vai pegar essa ceia do Senhor, vai se examinar. Quando você pegar essa ceia, já não precisa mais olhar para mim. Você vai orar. Você vai orar e vai sondar o seu coração. E vai dizer como o salmista: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Quando você toma este pão em suas mãos, Jesus disse: isto é o meu corpo, sacrificado por vós. Tomou o meu lugar. Quem deveria ser condenado era eu. Quem deveria viver em maldição era eu. Quem deveria ser humilhado era eu. Quem deveria ser cuspido, esbofeteado era eu. Quem deveria receber a coroa de espinhos era eu. Mas Ele tomou o meu lugar. Ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Ele se vestiu de homem para me fazer me vestir do seu Espírito. Ele veio para minha casa para que eu pudesse entrar na casa dele. Que grande amor, que tremendo amor de Deus. Talvez nessa manhã você está aqui e você ainda não se batizou nas águas, você ainda não tomou essa decisão. Mas hoje essa palavra tocou profundamente o seu coração. Esta é uma manhã de você decidir entregar sua vida a Jesus. Porque Jesus morreu por você, morreu em seu lugar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Pode cantar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se você já recebeu os elementos da ceia, você pode ir ficando de pé. Oh, Jesus bendito. Ore, meu irmão, ore. Você está se examinando. Bendito o memorial do teu sacrifício, Jesus. Nós vigiamos sobre o teu sacrifício nesta manhã. Nós olhamos para ti. Bendito o sangue de Jesus de Nazaré.
enquanto você pega esse pão e pega esse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É uma mesa de lembrança, é uma mesa de ações de graças, é uma mesa de autoexame, é uma mesa de vitória, é uma mesa de amor, é uma mesa de unidade, é uma mesa de fé, é uma mesa de cura. Diga comigo: Jesus se fez filho do homem para que eu fosse feito filho de Deus. Se fez pecado para que eu me tornasse justiça de Deus. Se fez maldição para que eu fosse abençoado com toda sorte de bênçãos. Se fez doença para que eu fosse sarado. Jesus morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Jesus se fez derrota para me tornar mais que vencedor. Jesus nasceu na terra para que eu nascesse no seu reino. Jesus veio à terra para que eu fosse até o céu. Jesus se vestiu de homem para me vestir do seu espírito. Aleluia. Diga: eu tomo posse da bênção da salvação, do perdão, da justificação, da segurança, da santificação, da adoção, da glorificação, do evangelho do reino, da cura, dos milagres, da libertação completa em minha vida. Diga: este pão simboliza o corpo de Jesus, e eu me lembro do seu sacrifício. Diga: este pão me lembra que eu sou liberto do pecado, eu sou liberto do poder do pecado, eu sou santificado, porque eu fui crucificado com Cristo. Eu sou liberto do pecado, eu sou liberto do eu. O pecado não tem mais poder sobre mim. Por causa deste corpo partido, eu tenho autoridade sobre Satanás, e ele perdeu a capacidade de me manter como escravo. Jesus levou minhas dores, tristezas, enfermidades e doenças. O meu corpo agora é livre, é abençoado e é curado. Eu saí de toda a escravidão e estou no reino de Deus. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Coma deste pão. O memorial da nova aliança nos coloca numa postura de vigilância. Não esqueceremos o sacrifício bendito de Jesus na cruz do Calvário. Diga a Ele: Senhor, eu não me esquecerei, nem um dia sequer.
do teu bendito sacrifício por mim. Diga: este cálice me lembra do perdão do meu pecado. Este sangue derramado me libertou da penalidade do pecado. Este sangue derramado, se você puder levantar o seu cálice, dizendo: me trouxe justificação. Este sangue derramado me trouxe perdão em Cristo Jesus. Me libertou da morte espiritual. Me deu autoridade sobre a morte e sobre as maldições. Me deu autoridade sobre o diabo. Este sangue quebrou a maldição das enfermidades. A penalidade do pecado foi paga por este sangue. Este cálice é o preço pago por Jesus, para que eu seja abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu fui liberto do julgamento. Esta é a minha Páscoa. Esta é a Páscoa do Cordeiro de Deus, seu sangue derramado. Este cálice é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Beba este cálice. Aleluia! Vamos declarar: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei que lutas por mim, teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, vamos juntos. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutar
esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. A igreja, Deus de aliança, Deus, vai igreja. Tem cura nessa aliança, tem vitória nessa aliança, tem bênção nessa aliança, tem libertação nessa aliança. Oh, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas. Aleluia. A Bíblia é um livro de aliança. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu estou lendo a antiga aliança, revelando Deus. Quando eu leio o Novo Testamento, eu estou lendo a nova aliança, revelando Deus em Cristo, vindo ao mundo para nos alcançar. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece o próprio Deus. Ele não deixaria este livro tão bem preservado, tão poderoso, para que nós vivêssemos uma pobreza de conhecimento e revelação dele. Ele se revela, ele se deixa ser conhecido. Não deixe de ler a palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra, junto com o Espírito Santo, e haverá um profundo conhecimento do Deus com quem você está em aliança. Portanto, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti e a sua casa levante o seu glorioso rosto e te dê Shalom, a paz, a prosperidade, a plenitude, o bem-estar, a harmonia em todas as áreas da sua vida, a completude na sua vida, e que a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, montem guarda sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém.